Quando a herdeira Charlotte Ashford arrisca seu legado e seu coração por um treinador de cavalos com um passado misterioso, a batalha entre amor e legado começa. Mas será que ela consegue proteger seu futuro sem repetir o maior arrependimento de sua mãe? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. A luz da manhã lançava um brilho dourado sobre Ashford Meadows, enquanto Charlotte Charlie Ashford se apoiava na sacada de sua mansão familiar, observando os tratadores começarem o dia. Aos 36 anos, Charlie era a imagem da sofisticação, em seu tailleur azul marinho, seus cabelos loiros presos em um coque firme. Ela era a herdeira da mais prestigiosa fazenda equestre nos arredores de Austin, um negócio que valia milhões, e ainda assim, a visão dos estábulos ao longe era a única coisa que lhe trazia paz. Senhorita Ashford, sua videoconferência das 9h começa em 10 minutos, disse Marissa, sua assistente, aparecendo na porta com um tablet. Charlie suspirou, desviando o olhar da vista. Obrigada, Marissa, já vou. Essa era sua vida agora. Reuniões, ligações, contratos e aparições. Desde o derrame de seu pai no ano anterior, o peso de administrar Ashford Meadows havia recaído inteiramente sobre seus ombros. O conselho administrativo observava cada movimento seu, esperando que ela falhasse. Ah, sim, seu pai quer vê-la esta noite. Ele mencionou algo sobre a fusão com a Henderson, acrescentou Marissa. Charlie assentiu, sentindo o aperto familiar em seu peito. Seu pai, mesmo de sua cama de doente, ainda tentava controlar todos os aspectos do negócio e de sua vida. Enquanto caminhava pelo grande corredor da mansão, fotos de campeões de Ashford enfeitavam as paredes. Cavalos que haviam vencido competições nacionais. Cavalos que haviam tornado o nome Ashford sinônimo de excelência. Era um legado que ela deveria preservar a todo custo. Mais tarde naquela tarde, Charlie escapou para os estábulos. Ela trocou sua roupa de trabalho por jeans e botas, deixando seus cabelos soltos sobre os ombros. Ali, entre os cavalos, ela conseguia respirar. Ninguém estava observando, julgando, esperando que ela cometesse um erro. Ela se aproximou de Storm, sua égua favorita, e começou a escovar seu pelo com movimentos lentos e regulares. Você não se importa com margens de lucro ou reuniões do conselho, não é, garota? Sussurrou ela, pressionando a testa contra o pescoço do cavalo. Ela está linda, senhora. A voz grave a assustou. Charlie se virou para encontrar Sawyer, Beck parado na entrada do estábulo, sua alta silhueta enchendo a porta. Com seu jeans gasto, camisa xadrez e o chapéu de cowboy que ele tirou ao vê-la, ele era a personificação de um cavaleiro texano. Saint Beck, não o ouvi se aproximar, disse ela endireitando a postura. Desculpe por assustá-la, só estava verificando o novo potro. Ele está respondendo bem ao treinamento. Sawyer Beck havia sido contratado 8 meses antes para supervisionar o cuidado dos cavalos e treinar os potros. Aos 40 anos, ele tinha a aparência envelhecida de um homem que passara a vida ao ar livre. Sua claudicação, resultado de um acidente de rodeio anos atrás, não diminuía em nada sua presença imponente. A equipe falava muito bem de sua habilidade com os cavalos, especialmente os mais difíceis. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Charlie, tentando manter um tom profissional, apesar de se sentir estranhamente constrangida com sua aparência casual. A família Richardson está pagando um prêmio por aquele. Sawyer assentiu, seus olhos nunca a encontrando totalmente. Ele estará pronto. Só precisa de tempo para construir confiança. Algo na maneira como ele disse isso fez Charlie hesitar. Havia uma gentileza em sua voz que contrastava com seu exterior rude. Eu estava esperando ver o treinamento amanhã. Ela se viu dizendo. Agora ele a olhou, seus olhos azuis se conectando momentaneamente com os dela, antes de desviar o olhar. Sim, senhora, quando lhe convier. Com uma inclinação de chapéu, ele se virou para ir embora, sua claudicação mais pronunciada enquanto ele se afastava. Charlie o observou ir embora, se perguntando por que se sentia tão sem jeito perto de um homem que trabalhava para ela. Talvez fosse porque ele era uma das poucas pessoas na propriedade que não a tratavam como Senhorita Ashford, a chefe, ou Charlie, a filha de Henry Ashford.
Ele simplesmente a tratava com respeito silencioso e mantinha distância. Naquela noite, Charlie visitou seu pai na ala leste da mansão. Henry Ashford estava sentado em sua cadeira de rodas perto da janela, seu corpo outrora poderoso, agora diminuído, mas seus olhos tão afiados e calculistas como sempre. "Você está atrasada", disse ele a título de saudação. "Eu estava revisando o contrato da Richardson", mentiu ela, sem querer contar a ele que passara uma hora extra nos estábulos. "A família Henderson ligou hoje. Seu filho Bradford voltou da Europa. Eles querem discutir a fusão de suas propriedades com a nossa." A voz de Henry estava arrastada pelo derrame, mas seu significado estava claro. Charlie sentiu um nó frio se formar em seu estômago. Os Hendersons vinham tentando juntar sua propriedade a Ashford Meadows por anos. A fusão inevitavelmente incluía a sugestão de que Charlie e Bradford Henderson seriam um bom par. "Pai, já discutimos isso. Os Hendersons querem nossas linhagens e nossos clientes. Depois que eles tiverem isso, eles nos expulsarão quando a herdeira Charlotte Ashford arrisca seu legado e seu coração por um treinador de cavalos com um passado misterioso. A batalha entre amor e legado começa. Mas será que ela consegue proteger seu futuro sem repetir o maior arrependimento de sua mãe? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. A luz da manhã lançava um brilho dourado sobre Ashford Meadows, enquanto Charlotte Charlie Ashford se apoiava na sacada de sua mansão familiar, observando os tratadores começarem o dia. Aos 36 anos, Charlie era a imagem da sofisticação, em seu tailleur azul marinho, seus cabelos loiros presos em um coque firme. Ela era a herdeira da mais prestigiosa fazenda equestre nos arredores de Austin, um negócio que valia milhões, e ainda assim, a visão dos estábulos ao longe era a única coisa que lhe trazia paz. "Senhorita Ashford, sua videoconferência das 9h começa em 10 minutos", disse Marissa, sua assistente, aparecendo na porta com um tablet. Charlie suspirou, desviando o olhar da vista. "Obrigada, Marissa, já vou." Essa era sua vida agora. Reuniões, ligações, contratos e aparições. Desde o derrame de seu pai no ano anterior, o peso de administrar Ashford Meadows havia recaído inteiramente sobre seus ombros. O conselho administrativo observava cada movimento seu, esperando que ela falhasse. "Ah, sim, seu pai quer vê-la esta noite. Ele mencionou algo sobre a fusão com a Henderson", acrescentou Marissa. Charlie assentiu, sentindo o aperto familiar em seu peito. Seu pai, mesmo de sua cama de doente, ainda tentava controlar todos os aspectos do negócio e de sua vida. Enquanto caminhava pelo grande corredor da mansão, fotos de campeões de Ashford enfeitavam as paredes. Cavalos que haviam vencido competições nacionais. Cavalos que haviam tornado o nome Ashford sinônimo de excelência. Era um legado que ela deveria preservar a todo custo. Mais tarde naquela tarde, Charlie escapou para os estábulos. Ela trocou sua roupa de trabalho por jeans e botas, deixando seus cabelos soltos sobre os ombros. Ali, entre os cavalos, ela conseguia respirar. Ninguém estava observando, julgando, esperando que ela cometesse um erro. Ela se aproximou de Storm, sua égua favorita, e começou a escovar seu pelo com movimentos lentos e regulares. "Você não se importa com margens de lucro ou reuniões do conselho, não é, garota?", sussurrou ela, pressionando a testa contra o pescoço do cavalo. "Ela está linda, senhora." A voz grave a assustou. Charlie se virou para encontrar Sawyer, Beck parado na entrada do estábulo, sua alta silhueta enchendo a porta. Com seu jeans gasto, camisa xadrez e o chapéu de cowboy que ele tirou ao vê-la, ele era a personificação de um cavaleiro texano. "Sr. Beck, não o ouvi se aproximar", disse ela endireitando a postura. "Desculpe por assustá-la, só estava verificando o novo potro. Ele está respondendo bem ao treinamento." Sawyer Beck havia sido contratado 8 meses antes para supervisionar o cuidado dos cavalos e treinar os potros. Aos 40 anos, ele tinha a aparência envelhecida de um homem que passara a vida ao ar livre. Sua claudicação, resultado de um acidente de rodeio anos atrás, não diminuía em nada sua presença imponente. A equipe falava muito bem de sua habilidade com os cavalos, especialmente os mais difíceis. "Fico feliz em ouvir isso", respondeu.
Charlie tentando manter um tom profissional, apesar de se sentir estranhamente constrangida com sua aparência casual. A família Richardson está pagando um prêmio por aquele. Sawyer assentiu, seus olhos nunca a encontrando totalmente. Ele estará pronto. Só precisa de tempo para construir confiança. Algo na maneira como ele disse isso fez Charlie hesitar. Havia uma gentileza em sua voz que contrastava com seu exterior rude. Eu estava esperando ver o treinamento amanhã. Ela se viu dizendo. Agora ele a olhou, seus olhos azuis se conectando momentaneamente com os dela, antes de desviar o olhar. Sim, senhora, quando lhe convier. Com uma inclinação de chapéu, ele se virou para ir embora, sua claudicação mais pronunciada enquanto ele se afastava. Charlie o observou ir embora, se perguntando por que se sentia tão sem jeito perto de um homem que trabalhava para ela. Talvez fosse porque ele era uma das poucas pessoas na propriedade que não a tratavam como Senhorita Ashford, a chefe, ou Charlie, a filha de Henry Ashford. Ele simplesmente a tratava com respeito silencioso e mantinha distância. Naquela noite, Charlie visitou seu pai na ala leste da mansão. Henry Ashford estava sentado em sua cadeira de rodas perto da janela, seu corpo outrora poderoso, agora diminuído, mas seus olhos tão afiados e calculistas como sempre. Você está atrasada, disse ele a título de saudação. Eu estava revisando o contrato da Richardson, mentiu ela, sem querer contar a ele que passara uma hora extra nos estábulos. A família Henderson ligou hoje. Seu filho Bradford voltou da Europa. Eles querem discutir a fusão de suas propriedades com a nossa. A voz de Henry estava arrastada pelo derrame, mas seu significado estava claro. Charlie sentiu um nó frio se formar em seu estômago. Os Hendersons vinham tentando juntar sua propriedade a Ashford Meadows por anos. A fusão inevitavelmente incluía a sugestão de que Charlie e Bradford Henderson seriam um bom par. Pai, já discutimos isso. Os Hendersons querem nossos linhagens e nossos clientes. Depois que eles tiverem isso, eles nos expulsarão completamente. Não seja dramática. Bradford é um bom partido para você. 38 anos, Harvard Business School, conhece a indústria. E depois daquela vergonha com James no ano passado, você precisa reconstruir sua reputação. A menção ao seu noivado rompido fez as bochechas de Charlie queimarem. Ela havia terminado com James Whitmore 3 semanas antes do casamento, quando descobriu que ele estava mais interessado no nome Ashford do que nela. As páginas da sociedade foram implacáveis, pintando-a como a garota Ashford fria que não sabe o que quer. Minha reputação está ótima, disse ela, mantendo a voz firme. E também nossos negócios. Não precisamos dos Hendersons. A mão de Henry tremeu enquanto ele apontava para ela. Você acha que sabe de tudo porque está administrando as coisas há 1 ano. Mas essa fazenda está em nossa família há 4 gerações. Não vou deixar você arruiná-la com sua teimosia. Não estou arruinando nada, disse Charlie, lutando para manter a compostura. Nossos lucros estão 15% acima do ano passado. O novo programa de reprodução não é só sobre dinheiro, interrompeu Henry, seu rosto ficando vermelho. É sobre garantir nosso futuro. Você não está ficando mais jovem, Charlotte. Quem vai assumir depois de você? O mesmo argumento de sempre. Charlie já havia ouvido isso milhares de vezes. Seu dever de se casar bem, de ter filhos que continuariam, o legado Ashford, como se seus próprios sonhos não importassem. Tenho que ir, pai, tenho uma reunião cedo amanhã. Ela saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, apressando-se pelo corredor com lágrimas ardendo em seus olhos. A mansão que outrora fora sua casa, agora parecia uma prisão bonita, cada cômodo cheio de expectativas que ela não conseguia ou não queria atender. Lá fora, o ar noturno estava fresco em seu rosto. Sem pensar, seus pés a levaram em direção aos estábulos. Eles estavam quietos nessa hora. A maioria da equipe já havia ido embora para o dia. Os sons suaves dos cavalos se acomodando para a noite a receberam. Enquanto ela passava pela área de treinamento, ouviu um zumbido baixo e melódico. Seguindo o som, ela encontrou Sawyer em uma das baias, cuidando do novo potro. Ele estava sentado em um pequeno banquinho.
escovando gentilmente o jovem cavalo enquanto zumbia uma melodia que ela não reconhecia. Charlie recuou, sem querer perturbar a cena pacífica, mas o potro anotou, suas orelhas se erguendo, fazendo Sawyer se virar. Senhorita Ashford, disse ele, levantando-se rapidamente, gemendo levemente ao apoiar o peso em sua perna ruim. Por favor, não se levante, disse ela. Eu estava apenas dando um passeio. Não queria interromper. Você não está interrompendo. O garotinho aqui estava um pouco inquieto esta noite. Sawyer acariciou o pescoço do potro. Charlie se aproximou cautelosamente. Ele tem nome ainda? Não oficialmente. Tenho chamado ele de Hope. O rosto envelhecido de Sawyer se suavizou. Sua mãe morreu ao dar à luz a ele. A maioria das pessoas pensou que ele não sobreviveria à noite, mas ele tinha outras ideias. Ele fez uma pausa, parecendo levemente envergonhado. Provavelmente não é um nome apropriado para um campeão, no entanto. Acho que é perfeito, disse Charlie suavemente, estendendo a mão para acariciar o focinho do potro. Hope é exatamente o que ele representa. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, ambos observando o jovem cavalo. Você parece ter um toque especial com eles, observou Charlie. Especialmente os problemáticos. Sawyer deu de ombros. Só paciência, senhora. A maioria dos seres vivos só quer ser compreendida. Ele hesitou, depois acrescentou. Se você não se importar de eu perguntar, você está bem? Você parece chateada. Charlie ficou surpresa com a pergunta. Ninguém nunca perguntava como ela se sentia. Eles só perguntavam sobre os negócios, sobre seu pai, sobre quando ela finalmente se casaria. Estou bem, disse ela automaticamente, depois suspirou. Só expectativas familiares, nada de novo. Sawyer assentiu sem insistir. As famílias podem ser complicadas. Você tem família, Sr. Beck? Assim que as palavras saíram de sua boca, Charlie se arrependeu da pergunta pessoal, mas Sawyer não. Pareceu ofendido. Não, senhora, não mais. Perdi meus pais anos atrás, nunca me casei. Ele deu um pequeno sorriso. Sou só eu e os cavalos. Charlie sentiu uma conexão inesperada com esse homem quieto. Às vezes acho que seria mais simples, admitiu ela. Mais simples, talvez, mas solitário também. Sua voz estava tão baixa que ela quase não o ouviu. Seus olhos se encontraram brevemente e Charlie sentiu algo mudar entre eles. Um momento de compreensão genuína, o som de uma porta se fechando. Em algum lugar nos estábulos quebrou o encanto. Eu deveria ir, disse Charlie, de repente consciente de como essa conversa poderia parecer inadequada para os outros. Sim, senhora. Boa noite. Sawyer inclinou o chapéu, seus olhos novamente evitando os dela. Charlie voltou para a mansão, sua mente cheia de pensamentos sobre o gentil vaqueiro e o conforto inesperado que encontrara em sua presença. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo além do peso esmagador da obrigação. Na manhã seguinte, Charlie chegou à área de treinamento mais cedo do que o necessário. Ela disse a si mesma que era para verificar o potro, agora mentalmente o chamando de Hope. Mas uma parte dela sabia que também estava esperando ver Sawyer. Ela não ficou desapontada. Ele já estava lá, trabalhando com um dos cavalos mais velhos, guiando-o através de um padrão de treinamento complexo. Charlie ficou na cerca, observando sua comunicação silenciosa com o animal. A maioria dos treinadores que ela conhecia eram barulhentos, assertivos, fazendo os cavalos se curvarem à sua vontade. Sawyer era diferente. Ele se movia com o cavalo, antecipando suas necessidades, construindo confiança através da persistência gentil. Quando ele finalmente a notou, ele acenou em reconhecimento, mas continuou seu trabalho. Charlie apreciou que ele não parou ou fez um show apenas porque ela estava assistindo. Ele está indo bem, disse ela, quando Sawyer finalmente parou o cavalo perto de onde ela estava, chegando lá. Ele ainda é um pouco teimoso na curva à direita. Como seu dono, disse Charlie com um pequeno sorriso, pensando no Sr. Patterson, o rico empresário que havia comprado o cavalo no mês passado. Para sua surpresa, Sawyer riu. Um som quente e rico que ela nunca havia ouvido dele antes. Você disse isso, não eu, senhora. Por favor, me chame de Charlie.
pelo menos quando somos só nós. Senhora me faz sentir como minha avó. Sawyer pareceu surpreso com o pedido, mas assentiu. Charlie, então. A maneira como ele disse seu nome, com seu profundo sotaque texano, enviou um arrepio inesperado por sua espinha. Senhorita Ashford. Uma voz chamou do outro lado do pátio. Marissa estava correndo em sua direção, tablet na mão. A família Henderson está aqui. Seu pai os convidou para um brunch. Todos estão esperando por você na casa. Charlie sentiu seu coração afundar. É claro que seu pai faria isso sem avisá-la. Já vou, disse ela, forçando um sorriso. Para Sawyer, ela acrescentou. O dever chama. Você vai trabalhar com Hope mais tarde? Sim, por volta das 3. Bom, gostaria de ver seu progresso. Não era estritamente necessário, mas Charlie queria um motivo para voltar. Um motivo para escapar do que certamente seria um brunch desconfortável. Enquanto ela caminhava de volta para a mansão, Charlie não pôde deixar de comparar Bradford, Henderson com suas maneiras polidas e sorriso calculista, ao vaqueiro autêntico e modesto que ela havia deixado para trás. O brunch foi exatamente como ela esperava. Henry Ashford, em seu melhor estado manipulador, os Hendersons dando dicas sobre juntar famílias, e Bradford a observando como se ela fosse outra égua pura-sangue para adicionar à sua coleção. Charlotte estava me contando sobre suas ideias para o Pasto Norte, disse Henry, lançando-lhe um olhar significativo. Talvez você queira ouvir Bradford. Charlie não havia mencionado nenhuma dessas ideias, mas ela entrou na onda, discutindo. Melhorias genéricas na propriedade. Bradford assentiu entusiasticamente. Temos planos semelhantes para nossos campos leste. Talvez devêssemos caminhar pelas propriedades juntos um dia desses. Ver como elas podem se encaixar. Que ideia maravilhosa, disse a senhora Henderson, sorrindo para Charlie. Bradford acabou de comprar o garanhão mais lindo da Argentina. Você precisa ver, Charlotte. Sim, ele seria um excelente par para algumas de suas éguas. Acrescentou o Sr. Henderson, o duplo sentido claro para todos à mesa. Charlie manteve seu sorriso educado, mesmo se sentindo sufocada por suas expectativas. Tudo o que ela conseguia pensar eram 3 horas, quando ela poderia escapar de volta aos estábulos, de volta aonde se sentia real, onde Sawyer Beck estaria trabalhando com Hope, não pedindo nada dela além de sua presença. Isso soa adorável, disse ela mecanicamente, já planejando sua fuga. Porque pela primeira vez em anos, Charlie Ashford havia encontrado algo, alguém, que a fazia querer se libertar da vida perfeitamente organizada que nunca havia sido realmente sua. 3. Horas não podiam chegar rápido o suficiente para Charlie. O brunch com os Hendersons se prolongou por quase 2 horas, com Bradford encontrando todas as desculpas para tocar seu braço ou ficar muito perto. Quando eles finalmente foram embora, com promessas de continuar a conversa em breve, Charlie estava desesperada por ar fresco e companhia honesta. Você poderia pelo menos tentar parecer interessada, repreendeu Henry Ashford, enquanto o carro dos Hendersons desaparecia pela longa entrada. Bradford é um dos solteiros mais cobiçados, do Texas. E ele sabe disso, respondeu Charlie, já caminhando em direção às escadas. Tenho trabalho a fazer, pai. A reunião do conselho é amanhã, ele gritou atrás dela. Eles vão querer saber sobre a proposta da Henderson. Charlie parou. A proposta comercial ou a proposta de casamento? Não seja dramática, Charlotte. Isso é sobre garantir o futuro de Ashford Meadows. Charlie não respondeu. Ela foi para seu quarto, trocou de roupa por jeans e uma blusa simples e foi para os estábulos. Ela conferiu seu relógio. 15 minutos depois das 3. Ela esperava que Sawyer ainda estivesse trabalhando com Hope. Ele estava. O sol da tarde lançava um brilho dourado sobre o recinto de treinamento, enquanto Sawyer guiava o jovem potro com toques suaves e palavras suaves. O pequeno cavalo estava respondendo lindamente, seguindo a liderança de Sawyer sem corda de guia, apenas confiança. Charlie ficou na cerca, hipnotizada pela comunicação silenciosa entre o homem e o animal. Sawyer anotou, mas continuou seu trabalho, dando toda a sua atenção a Hope. Foi só quando a sessão de treinamento terminou que ele se aproximou dela. Você voltou, disse ele, limpando as mãos em um pano.
Eu disse que voltaria, respondeu Charlie. Ele está indo incrivelmente bem. Sawyer assentiu, um toque de orgulho em seus olhos. Ele é um aluno rápido, confiável também, o que é surpreendente considerando seu início difícil. Você tem um dom, disse Charlie. Passei a vida toda perto de cavalos, mas nunca vi ninguém se conectar com eles como você. Sawyer pareceu envergonhado pelo elogio. Só experiência, senhora. Charlie, ele se corrigiu. Quando você cresce em um rancho, você aprende a falar com cavalos antes de falar inglês. Você cresceu em um rancho? Um lugar pequeno no oeste do Texas, nada como isso. Ele gesticulou para a extensa propriedade Ashford, terra suficiente para algumas cabeças de gado e 3 cavalos. Charlie se encostou na cerca. Parece maravilhoso. Sawyer lançou-lhe um olhar curioso. A maioria das pessoas não pensa assim quando ouve falar do trabalho árduo e do dinheiro apertado. A maioria das pessoas não viveu em uma gaiola dourada, disse Charlie, surpreendendo-se com sua honestidade. Um momento de compreensão passou entre eles. Sawyer não respondeu com lugares comuns sobre como ela era sortuda ou como ela deveria ser grata. Ele simplesmente assentiu. Você gostaria de ajudar com a ração da noite? Perguntou Sawyer, apontando para Hope. Charlie sorriu, o calor se espalhando por seu peito. Eu adoraria. Eles caminharam juntos até a sala de ração, pegando o que precisavam. Charlie percebeu que a claudicação de Sawyer estava mais pronunciada naquele dia. Dia ruim? Perguntou ela, apontando para sua perna. Sawyer ficou surpreso que ela tivesse notado. O clima está mudando. Ferimentos antigos gostam de lembrá-lo de que estão lá. Da queda no rodeio? Agora ele parecia realmente surpreso. Você sabe disso? Charlie sentiu suas bochechas esquentarem. Eu poderia ter olhado seu currículo quando você foi contratado. Mencionava que você era um cavaleiro de rodeio. 8 segundos nas costas de um touro chamado Tornado, disse Sawyer com um sorriso pesaroso, exceto que só cheguei a 6 antes que ele decidisse que eu pertencia ao chão. Sinto muito, disse Charlie, percebendo o quanto aquele ferimento deve ter mudado sua vida. Sawyer deu de ombros. Foi há muito tempo. Além disso, isso me trouxe aqui. A declaração simples pairou entre eles, enquanto caminhavam de volta para a baía de Hope. Havia algo reconfortante em trabalhar lado a lado com Sawyer, preparando a ração, verificando a água. Sem pretensões, sem expectativas, apenas propósito, compartilhado. Eu estava pensando no pasto norte, disse Charlie enquanto terminavam. Não está sendo usado para nada agora. Belo pedaço de terra, comentou Sawyer. Boa grama, sombra natural daquelas árvores de carvalho. Eu estava pensando que poderia ser um bom lar de repouso para cavalos mais velhos, aqueles que terminaram seus dias de competição, mas ainda têm anos pela frente. Sawyer a olhou com novo interesse. Um santuário? Charlie assentiu, de repente constrangida. É só uma ideia. O conselho provavelmente odiaria. Pouco potencial de lucro. Mas você estaria retribuindo, disse Sawyer. Cavalos que deram tudo por Ashford Meadows teriam um lugar para passar seus anos dourados em paz. Exatamente. Charlie sentiu uma onda de entusiasmo por ele entender. A maioria deles acaba sendo vendida para estábulos menores ou escolas de equitação. Alguns simplesmente desaparecem. O rosto de Sawyer escureceu. Sei, é o lado feio do negócio. Então você não acha que é uma ideia boba? Acho que é a melhor ideia que ouvi em muito tempo. Charlie sentiu um calor de prazer com sua aprovação. Talvez um dia, disse ela, sem querer admitir quantas de suas aspirações estavam arquivadas sob talvez um dia. Por que não agora? Perguntou Sawyer, seus olhos azuis encontrando os dela diretamente pela primeira vez. Antes que Charlie pudesse responder, ela ouviu alguém chamando seu nome. Virando-se, viu seu sobrinho Tyler correndo em direção a ele, seguido por sua cunhada, Diane. Tia Charlie. Tyler lançou os braços em volta de sua cintura. Aos 10 anos, ele era pequeno para sua idade, com o mesmo cabelo loiro Ashford que... Charlie, e aí, camarada? Charlie o abraçou forte. Não sabia que você viria hoje. Mamãe disse que poderíamos visitar enquanto o papai está fora, disse Tyler, se afastando para olhá-la.
Podemos ir ver os novos cavalos? Por favor? Diane se aproximou mais lentamente, elegante como sempre em jeans de grife e um suéter de cachemire. Desculpe interromper, disse ela, seus olhos se movendo entre Charlie e Sawyer com óbvia curiosidade. Você não está interrompendo, Charlie a tranquilizou. Diane, este é Sawyer Beck, nosso treinador-chefe. Sawyer, esta é minha cunhada. Giant e meu sobrinho Tyler. Sawyer tirou o chapéu. Senhora, jovem. Tyler já havia avistado Hope e estava olhando para o potro com fascínio. Ele é tão pequeno. Qual o nome dele? Hope. Charlie e Sawyer responderam simultaneamente. Diane levantou uma sobrancelha para a sincronia deles, mas não comentou. Tyler não para de falar sobre os cavalos desde que James disse que estávamos visitando. Tyler, ao contrário de seu pai James, que era o irmão mais velho de Charlie, não se importava muito com o lado comercial de Ashford Meadows. O que ele amava eram os próprios cavalos. E apesar de estar no espectro autista, ou talvez por causa disso, ele tinha uma conexão incrível com eles. Você gostaria de conhecê-lo de verdade? Perguntou Sawyer a Tyler, sua voz mais suave do que Charlie jamais havia ouvido. Tyler o olhou com olhos arregalados. Posso? Se sua mãe disser que está tudo bem, Sawyer olhou para Diane, que assentiu. Deixe-me mostrar como se aproximar dele sem assustá-lo. Charlie observou maravilhada, enquanto Sawyer se ajoelhava ao lado de Tyler, sua perna ruim estendida desajeitadamente, e explicava em termos simples e claros como se mover perto de um cavalo jovem. Não havia condescendência com o menino, nem impaciência com suas perguntas. Apenas a mesma atenção respeitosa que Sawyer dava a todos, humanos ou equinos. Ele é bom com ele, Diane murmurou para Charlie enquanto elas assistiam Tyler, seguindo as instruções de Sawyer. A maioria das pessoas não sabe como falar com Tyler. Elas ficam frustradas quando ele não faz contato visual ou quando ele faz a mesma pergunta 3 vezes. Sawyer entende, disse Charlie, incapaz de impedir a admiração em sua voz. Diane a olhou de soslaio. Não te vejo sorrir assim há muito tempo. Charlie sentiu suas bochechas esquentarem. Não sei o que você quer dizer. Sim, você sabe, disse Diane baixinho. E embora eu ache maravilhoso vê-la feliz por uma vez, você deve ter cuidado. Seu pai teria um ataque se soubesse que você está passando tempo com um membro da equipe. Estamos apenas trabalhando juntos, protestou Charlie, embora até ela pudesse ouvir a meia-verdade em suas palavras. Disse Diane, claramente não convencida. Lembre-se, seu pai ainda tem muita influência no conselho, e James estará de volta de Nova York na próxima semana. Ele já está falando em implementar mudanças na propriedade. O estômago de Charlie se contraiu. Seu irmão vinha pressionando por um desenvolvimento mais intensivo da propriedade, querendo construir condomínios de luxo em parte do terreno. A última coisa que Ashford Meadows precisava era se tornar um playground para os ricos à custa dos cavalos. Vamos não falar de negócios agora, disse Charlie, observando Tyler acariciar suavemente o nariz de Hope sob o olhar atento de Sawyer. Vamos apenas aproveitar a tarde. No dia seguinte, Charlie participou da reunião do conselho com apenas metade de sua atenção nos relatórios financeiros. A outra metade ainda estava nos estábulos, lembrando como Sawyer havia demonstrado tanta paciência com Tyler, o quão naturais eles pareciam juntos. Senhorita Ashford, o Sr. Peterson, um dos membros mais antigos do conselho, estava olhando para ela expectante. Seus pensamentos sobre a proposta Henderson. Charlie se endireitou em sua cadeira. Acho que é prematuro. Os Hendersons estão oferecendo muito menos do que o pasto Norte Vale, e tenho outros planos para aquela terra. Outros planos? Seu irmão James perguntou bruscamente do outro lado da mesa. Ele havia retornado de Nova York mais cedo, parecendo um empresário de sucesso em seu terno sob medida. Esta é a primeira vez que ouço falar disso. Estou elaborando uma proposta para um santuário de aposentadoria para nossos cavalos mais velhos, disse Charlie, sentindo uma onda de confiança ao se lembrar da aprovação de Sawyer. Isso geraria publicidade positiva e boa vontade na comunidade equestre. E como isso geraria lucro? Perguntou James com escárnio mal disfarçado.
Nem tudo é sobre lucro imediato, respondeu Charlie uniformemente. Isso é sobre sustentabilidade e ética. Muitos de nossos clientes estão cada vez mais preocupados com o que acontece com seus cavalos depois que seus dias de competição terminam. Um santuário de aposentadoria nos daria uma vantagem de marketing. Para sua surpresa, vários membros do conselho acenaram pensativamente. Gostaria de ver uma proposta detalhada na próxima reunião, disse a Sra. Winters. Aos 82 anos, ela era a membro mais velha do conselho e amiga da avó de Charlie. É uma ideia interessante. James parecia irritado, mas não disse mais nada. Quando a reunião foi encerrada, ele encurralou Charlie no corredor. Que jogo você está jogando? Exigiu ele. O negócio Henderson traria milhões para Ashford Meadows. Papai apoia. Papai apoia tudo que possa me fazer casar com a família certa, retrucou Charlie. Mas esta é uma decisão de negócios, não pessoal. E como CEO é minha decisão. O rosto de James endureceu. Por enquanto, mas lembre-se, irmãzinha, eu ainda possuo 40% desta empresa. E o conselho pode votar para substituí-la se perderem a confiança em sua liderança. Com essa ameaça velada pairando no ar, ele se afastou, deixando Charlie abalada, mas determinada. Naquela noite, Charlie foi para os estábulos novamente, buscando a paz que sempre encontrava lá. Ela ficou surpresa ao encontrar as luzes acesas, no pequeno escritório adjacente à sala de arreios. Pela janela, ela pôde ver Sawyer na escrivaninha, debruçado sobre o que parecia ser registros de reprodução. Ela bateu levemente na moldura da porta. Sawyer olhou para cima, surpresa piscando em seu rosto. Desculpe perturbá-lo, disse Charlie. Eu só vim verificar Hope. Ele está acomodado para a noite, disse Sawyer, se levantando. Estava prestes a voltar para a casa dos empregados. Charlie assentiu, sentindo-se de repente desajeitada. Mencionei a ideia do santuário ao conselho hoje. Como eles receberam? Reações mistas. Alguns estavam interessados, outros... Ela interrompeu, pensando na hostilidade de James. Nem tanto? Sawyer completou por ela. Exatamente. Charlie hesitou, então perguntou. Você teria tempo para me ajudar a desenvolver a proposta? Você sabe mais sobre o que os cavalos precisariam do que ninguém. Sawyer ficou atordoado com o pedido. Você quer minha opinião? Eu quero. Se você estiver disposto. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. O primeiro sorriso completo que ela vira dele. Isso o transformou, suavizando as linhas envelhecidas em torno de seus olhos, destacando o calor em seu olhar. Teria honra em ajudar, disse ele. Já tenho algumas ideias se você quiser ouvi-las. Eu quero, disse Charlie, retribuindo seu sorriso. Você está com fome? Eu poderia pedir à cozinha para enviar algo para cá. Eu estava apenas indo aquecer alguns feijões na casa dos empregados, admitiu Sawyer. Mas não diria não a uma refeição de verdade. Charlie ligou para a casa, pedindo a Marissa que providenciasse o jantar para ser levado para a sala de arreios. Enquanto isso, Sawyer mostrou a ela suas ideias para o santuário. Esboços simples de abrigos e piquetes, anotações sobre horários de alimentação e cuidados de saúde para cavalos idosos. Você tem pensado nisso há algum tempo? Observou Charlie, tocada pelo cuidado que ele havia dedicado ao conceito. Acho que sim, disse Sawyer, parecendo um pouco envergonhado. Sempre me pareceu errado como esses animais magníficos dão tudo o que têm e depois são descartados quando não conseguem mais se apresentar. Como pessoas, murmurou Charlie, pensando na dispensa de seu pai de seu valor, se ela não se casasse bem e produzisse herdeiros do nome Ashford. Os olhos de Sawyer encontraram os dela, compreensão em suas profundezas. Exatamente como pessoas. Jantar chegou. Comida simples de frango grelhado, legumes assados e pão fresco. Eles comeram na pequena mesa na sala de arreios, sua conversa fluindo mais facilmente do que Charlie esperava. Sawyer contou a ela sobre sua infância na fazenda de sua família, sobre sua breve carreira no circuito de rodeios, sobre a satisfação que encontrava em trabalhar com cavalos difíceis. Charlie se viu compartilhando também sua frustração, com o foco do conselho em lucro em vez de qualidade, a pressão implacável de seu pai para se casar, seu amor pela terra que pertencia à sua família por gerações.
Você realmente se importa com este lugar, observou Sawyer enquanto terminavam sua refeição. Eu me importo, disse Charlie. Mas às vezes acho que sou a única que o vê como algo mais do que apenas um negócio. Você não é, disse Sawyer baixinho. Os funcionários que trabalham aqui, eles também se importam. Eles veem como você luta pelo que é certo mesmo quando é difícil. Charlie sentiu um nó se formar em sua garganta com suas palavras. Obrigado por dizer isso. Às vezes me sinto tão sozinha nisso. Você não está sozinha, disse Sawyer, sua voz baixa e sincera. Sua mão se moveu pela mesa, quase não tocando a dela, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dela. Não se você não quiser estar. O ar entre eles pareceu engrossar com sentimentos não ditos. Charlie se viu inclinando-se levemente para a frente, atraída por algo que ela não conseguia nomear. O som de passos do lado de fora da sala de arreios interrompeu o momento. Ambos se endireitaram quando a porta se abriu e James entrou, sua expressão escurecendo ao perceber a cena diante dele. Bem, isso não é aconchegante, disse ele, sua voz fria. Eu estava procurando você, Charlotte. Não esperava encontrá-la jantando romanticamente com a ajuda. Sawyer se levantou imediatamente, seu rosto cuidadosamente em branco. Sr. Ashford, vou falar com você mais tarde, Beck, disse James com desdém. Agora preciso falar com minha irmã, sozinha. Sawyer olhou para Charlie, uma pergunta em seus olhos. Ela acenou levemente, deixando-o saber que estava tudo bem ele ir embora. Obrigado pela sua ajuda com a proposta, Sr. Beck, disse ela formalmente. Vamos continuar amanhã. Sawyer tirou o chapéu, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio antes que ele mancasse para fora, fechando a porta atrás dele. James esperou até que os passos de Sawyer desaparecessem antes de se virar para Charlie. Você enlouqueceu. Você tem ideia do que as pessoas diriam se te vissem assim? Estávamos trabalhando na proposta do santuário, disse Charlie, mantendo sua voz firme apesar da raiva crescendo dentro dela. Sawyer tem insights valiosos. Sawyer é, zombou James, muito familiar. O papai sabe que você está ficando próxima de um peão? Tenho 36 anos, James. Não preciso da aprovação do papai para quem trabalho. Trabalho com? É assim que você chama isso? James gesticulou para os restos de seu jantar. Você é o rosto de Ashford Meadows. Sua reputação afeta todos nós. Minha reputação está ótima, retrucou Charlie. E Sawyer é respeitado em toda a comunidade equestre. Seu trabalho já melhorou significativamente nosso programa de treinamento. Ele é um empregado, Charlotte. Um peão com uma perna ruim e sem perspectivas. Ele mora na casa dos empregados, pelo amor de Deus. E isso o torna indigno de respeito básico, exigiu Charlie, sua raiva aumentando. De compartilhar uma refeição e uma conversa comigo. James balançou a cabeça, sua expressão uma mistura de raiva e algo como pena. Você não entende, não é? O conselho já está questionando seu julgamento sobre essa ideia do santuário. Se eles pensassem que você estava ficando envolvida com um empregado, eles teriam motivos para removê-la como CEO. A ameaça pairou no ar entre eles. Charlie sabia que ele não estava blefando. O conselho era antiquado e conservador. Qualquer indício de escândalo lhes daria a desculpa de que precisavam para colocar James no comando. O que você quer, James? Ela perguntou cansada. Eu quero que você seja sensata. O negócio Henderson é bom para os negócios. Bradford é um par adequado para você. E isso... Ele gesticulou ao redor da sala de arreios. Isso precisa parar antes que se torne um problema. Charlie sentiu uma raiva fria se instalar em seu peito. Você está me ameaçando? Estou tentando proteger os negócios da família, respondeu James. Pense nisso, Charlotte. Um caso com um cowboy vale a pena perder tudo o que nossa família construiu? Ele saiu sem esperar por sua resposta, a porta batendo atrás dele. Charlie sentou-se sozinha na sala de arreios, subitamente silenciosa. As palavras de James ecoando em sua mente. Ela estava realmente arriscando tudo. A propriedade, sua posição, o santuário que era pouco mais do que um sonho. Por sentimentos que ela nem mesmo tinha certeza de que entendia. Mas mesmo com a dúvida se infiltrando, ela se lembrou
das palavras de Sawyer. Você não está sozinha. Não se você não quiser estar. Pela primeira vez em anos, Charlie Ashford sabia exatamente o que queria. A questão era se ela tinha a coragem de alcançá-lo. E qual o preço que ela poderia ter que pagar se o fizesse. Na manhã seguinte à sua confrontação com James, Charlie chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Ela espalhou os materiais da proposta do santuário em sua mesa, determinada a torná-la tão completa e financeiramente sólida que até mesmo James não poderia objetar. Se ela pudesse provar que o santuário beneficiaria a reputação de Ashford Meadows e, por fim, seu resultado final, o conselho poderia apoiá-la. Ela estava imersa em planilhas quando Marissa bateu em sua porta. Seu pai está pedindo. Por você, disse sua assistente. Ele diz que é urgente. O estômago de Charlie se contraiu. Ela não tinha dúvidas de que James já havia falado com seu pai sobre tê-la encontrado com Sawyer. Diga a ele que estarei lá em 10 minutos, disse Charlie, salvando seu trabalho. Henry Ashford estava esperando em seu escritório, sua cadeira de rodas posicionada perto da janela, com vista para a arena de treinamento principal, onde, naquele momento, Sawyer estava trabalhando com um de seus garanhões premiados. Animal lindo, comentou Henry quando Charlie entrou. Beck fez maravilhas com ele. Tímido como um cervo recém-nascido quando o compramos, agora olhe para ele. Charlie ficou surpresa com o elogio. Sim, Sawyer tem um toque especial. Sawyer? Henry virou sua cadeira de rodas para encará-la, sua expressão endurecendo. James me disse que vocês dois ficaram bem próximos. Estamos trabalhando juntos na proposta do santuário, disse Charlie, determinada a manter sua voz firme. Sua experiência é inestimável. Sua experiência, repetiu Henry, seu tom fazendo as palavras soarem sujas. Você sabe o que as pessoas estão dizendo, Charlotte? Os funcionários da cocheira, as empregadas, elas falam. Elas viram com que frequência você visita os estábulos hoje em dia, como você sempre encontra razões para falar com ele. É tão estranho que eu queira saber o que está acontecendo com nossos cavalos, desafiou Charlie. Não finja inocência. Você não é criança, repreendeu Henry. Você é a CEO de Ashford Meadows e Uma Ashford. Sua reputação afeta toda esta família e negócio. Minha reputação é impecável, disse Charlie, a raiva crescendo em seu peito. A menos que você conte o fim de um noivado com um homem que só me queria pelo nome Ashford. Pelo menos James conhecia seu lugar na sociedade. O rosto de Henry estava ficando vermelho, um sinal perigoso dada sua condição de saúde. Beck é um empregado, Charlotte. Um andarilho com uma perna ruim e nada a oferecer, além da capacidade de sussurrar para cavalos. Ele é um dos treinadores mais respeitados do Texas, argumentou Charlie. E ele é gentil, honesto e você está se apaixonando por ele, interrompeu Henry, sua voz de repente mais baixa, mas não menos zangada. Consigo ver isso em seu rosto. O mesmo olhar tolo que sua mãe tinha quando ela jogou tudo fora por um caso de verão. Charlie congelou. O que você disse? Henry desviou o olhar, parecendo se arrepender de suas palavras. Nada, não importa agora. Importa sim, insistiu Charlie, aproximando-se da cadeira de rodas de seu pai. Do que você está falando? Que caso de verão? Henry ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos agarrando os braços da cadeira de rodas. Finalmente, ele suspirou pesadamente. Sua mãe nem sempre foi a esposa Ashford perfeita que você lembra, disse ele, sua voz baixa. No verão, antes de você nascer, ela se envolveu com alguém, um peão que trabalhava aqui. Disse que estava apaixonada por ele. Ele praticamente cuspiu a palavra amor. Ela ia me deixar tudo para fugir com ele. Charlie sentiu como se o chão tivesse sumido de debaixo de seus pés. Mamãe, mas ela sempre foi tão devotada a você, a Ashford Meadows, porque eu dei a ela uma escolha, disse Henry friamente. Ele ou seus filhos. Ela escolheu você e James, como deveria ter feito. Mas ela nunca mais foi a mesma depois disso. Parte dela morreu quando ela o abandonou. Charlie se lembrou da tristeza silenciosa de sua mãe, o olhar distante em seus olhos que às vezes aparecia quando ela achava que ninguém estava olhando. Isso fazia um tipo terrível de sentido. Quem era ele? Perguntou Charlie, sua voz quase um sussurro.
O homem que ela amava? Não importa. Ele se foi há muito tempo, disse Henry com desdém. O que importa é que a história está se repetindo e eu não vou ficar parado e assistir você destruir sua vida e o legado desta família por um homem que não pertence ao nosso mundo. Essa deveria ser minha escolha, disse Charlie, encontrando sua voz novamente. É sua escolha, concordou Henry, seu tom se tornando calculista. Mas as escolhas têm consequências. Se você continuar isso, seja lá o que for com Beck, não terei escolha, a não ser apoiar a petição de James ao conselho para removê-la como CEO. Charlie olhou para seu pai, o homem que ela havia passado a vida tentando agradar. Você faria isso? Você se voltaria contra sua própria filha? Eu estaria salvando você de si mesma, insistiu Henry. Assim como salvei sua mãe. Você não a salvou, disse Charlie, a verdade de repente clara para ela. Você aprendeu em uma vida que ela não queria, e ela passou o resto de seus dias tentando tirar o melhor proveito disso. Ela tinha tudo o que uma mulher poderia querer. A voz de Henry aumentou. Uma casa linda, segurança financeira, respeito na comunidade. Tudo menos amor, Charlie completou por ele. Tudo menos a liberdade de escolher seu próprio caminho. O rosto de Henry endureceu. Você tem até a próxima reunião do conselho para voltar a si. Ou termine este, seja lá o que for com Beck e comece a levar a proposta Henderson a sério, ou prepare-se para renunciar ao cargo de CEO. Charlie deixou o escritório de seu pai com a cabeça girando. A revelação sobre sua mãe mudou tudo. De repente, suas memórias de infância foram vistas sob uma luz diferente. A maneira como sua mãe às vezes ficava parada na janela, olhando para os estábulos com uma expressão nostálgica. As canções que ela cantava quando achava que estava sozinha, melodias tristes e saudosas que sempre fizeram o coração de Charlie doer sem saber por quê. Ela precisava de tempo para pensar, para processar o que havia aprendido. Mas a agenda do dia era implacável. Reuniões com clientes, ligações com fornecedores, papéis que não podiam esperar. Era depois das 7 da noite, quando ela finalmente escapou para os estábulos, atraída por um instinto que ela não tentava mais negar. Sawyer estava no pequeno escritório, parecendo preocupado enquanto examinava alguns papéis. Ele se levantou quando a viu na porta. Charlie, disse ele, parecendo aliviado. Não tinha certeza se você viria hoje. Por que não viria? Ela perguntou, entrando e fechando a porta atrás dela. Sawyer passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como um sinal de seu desconforto. Seu irmão deixou bem claro ontem à noite que não aprova que passemos tempo juntos. James não controla com quem me encontro, disse Charlie com mais confiança do que sentia. Ela notou os papéis em sua mesa, formulários de autorização de transporte. Para que são esses? Sawyer hesitou antes de responder. Recebi uma proposta de emprego hoje. Posição de treinamento em uma fazenda em Montana. Charlie sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Montana? Mas você só está aqui há 8 meses. Às vezes é melhor seguir em frente antes que as coisas se compliquem, disse Sawyer sem olhar diretamente para ela. Que coisas? Pressionou Charlie, o medo tornando sua voz mais aguda do que pretendia. Nós, você quer dizer? Sawyer finalmente a olhou, seus olhos azuis cheios de uma emoção que ela não conseguia nomear. Estou nesse ramo há muito tempo, Charlie. Sei o que acontece quando alguém como eu se aproxima demais de alguém como você. Nunca termina bem. Alguém como eu? Repetiu Charlie, aproximando-se dele. Como exatamente eu sou, Sawyer? Você sabe o que quero dizer, disse ele, sua voz rouca de frustração. Você é Charlie Ashford, mora naquela mansão na colina. O nome da sua família está em metade dos prédios de Austin. E eu sou o homem em quem não consigo parar de pensar, completou Charlie por ele, o coração batendo forte. A única pessoa que me vê como mais do que apenas uma Ashford. Sawyer a encarou atordoado com suas palavras. Charlie, James ameaçou você? Perguntou ela, entendendo de repente sua decisão abrupta de ir embora. Ou foi meu pai? O silêncio de Sawyer foi resposta suficiente. O que eles disseram para você? Exigiu Charlie. Não importa, disse Sawyer cansado. Eles estão certos, Charlie. Eu não pertenço aqui, eu não pertenço ao seu mundo. Isso não cabe a eles decidirem, insistiu Charlie,
aproximando-se ainda mais dele. E não cabe a você decidir também. É a minha escolha quem pertence. A minha vida. É? Perguntou Sawyer baixinho. Seu irmão deixou bem claro que sua posição aqui depende de fazer as escolhas certas. Eu não serei a razão pela qual você perderá tudo pelo que trabalhou. E se eu não quiser tudo? Perguntou Charlie, sua voz quebrando levemente. E se eu quiser apenas algo real? Algo honesto? O ar entre eles pareceu vibrar de tensão. Sawyer levantou a mão como se para tocar seu rosto, depois a deixou cair ao lado do corpo. Eu não posso te oferecer a vida que você merece, disse ele, sua voz baixa e dolorida. Você não decide o que eu mereço, respondeu Charlie, estendendo a mão para pegar a dele. Essa também é minha escolha. Sawyer olhou para as mãos, unidas, depois de volta para o rosto dela. A vulnerabilidade em seus olhos fez seu coração doer. Descobri uma coisa hoje, disse Charlie suavemente, sobre minha mãe. Ela se apaixonou por um peão no verão antes de eu nascer. Ela queria deixar meu pai por ele, mas foi forçada a me escolher entre ele e seus filhos. A expressão de Sawyer mudou para surpresa, depois compreensão. E agora seu pai acha que a história está se repetindo. Charlie assentiu. Ele está ameaçando apoiar a tentativa de James de me remover como CEO se eu não terminar com você. Ela riu sem humor. O que é irônico, já que nem sequer há coisas entre nós para terminar. Não há? Perguntou Sawyer, sua voz quase inaudível. Os olhos dele se encontraram, e naquele momento, Charlie soube que o que estava acontecendo entre eles era muito poderoso para ser negado ou dispensado. Sem pensar muito, ela se inclinou e pressionou seus lábios nos dele. Sawyer permaneceu imóvel por um instante. Então seus braços a envolveram, puxando-a para perto enquanto retribuía seu beijo com uma fome que correspondia à dela. Era como se algo que estivesse se construindo entre eles por meses finalmente tivesse sido libertado. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Sawyer apoiou a testa na dela. Estamos pedindo problemas, murmurou ele. Talvez problemas sejam exatamente o que Ashford Meadows precisa, respondeu Charlie com um pequeno sorriso. Talvez seja o que eu preciso. Sawyer segurou seu rosto em suas mãos calejadas. Eu não quero ser a razão pela qual você perde tudo. Você não será, Charlie o assegurou, cobrindo suas mãos com as suas. Eu tenho um plano para o santuário. Se eu conseguir provar que é financeiramente viável, o conselho terá que me ouvir. E se eles ainda tentarem me expulsar, bem, ela respirou fundo. Talvez seja a hora de descobrir quem eu sou, sem o nome Ashford me definindo. O pensamento era ao mesmo tempo assustador e emocionante. Por toda a sua vida, Charlie tinha sido uma Ashford primeiro e uma pessoa em segundo lugar. A ideia de se afastar de tudo o que ela sempre conheceu era assustadora, mas a perspectiva de uma vida sem Sawyer nela era de alguma forma ainda mais assustadora. Não chegará a isso, disse Sawyer, a determinação endurecendo sua voz. Vamos tornar o plano do santuário tão forte que eles não poderão ignorá-lo. Conheço pessoas, treinadores aposentados, veterinários que trabalham pro bono, patrocinadores que podem estar dispostos a doar. Podemos fazer isso acontecer, Charlie. A fé dele neles, encheu Charlie com uma confiança que ela nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, ela não estava lutando sozinha. Então você não vai para Montana? Perguntou ela, tentando manter seu tom leve apesar do medo ainda presente em seu coração. O sorriso de Sawyer foi lento e caloroso. Acontece que eu tenho uma oferta melhor aqui. Nas 2 semanas seguintes, Charlie e Sawyer trabalharam incansavelmente na proposta do santuário. Durante o dia, eles mantinham uma distância profissional, cientes dos olhos atentos de James e outros na propriedade. Mas à noite, eles se encontravam na selaria ou no pequeno escritório de Sawyer, analisando os planos, fazendo ligações para potenciais doadores e construindo uma visão que se tornava mais real a cada dia que passava. E às vezes, quando o trabalho estava terminado, eles simplesmente conversavam, compartilhando histórias, sonhos, medos, aprendendo um sobre o outro nas horas silenciosas quando o resto do mundo parecia distante. Ocasionalmente, essas conversas se transformavam
em beijos inicialmente ternos, depois cada vez mais apaixonados. Mas Sawyer sempre recuava antes que as coisas fossem longe demais. Seu respeito por Charlie e a precariedade de sua situação o mantendo sob controle. Temos tempo, ele dizia, dando um último beijo em sua testa ou na palma de sua mão. Quando as coisas estiverem resolvidas, quando não tivermos que nos esconder. Charlie entendeu, mesmo que seu corpo protestasse contra a contenção. Havia muito em jogo, muitos olhos observando, muitos rumores já circulando entre a equipe. Eles precisavam ser cuidadosos, pelo menos até depois da reunião do conselho. Mas os segredos têm um jeito de escapar, especialmente em um lugar como Ashford Meadows, onde as paredes pareciam ter ouvidos e a equipe notava tudo. Foi Tyler quem, inadvertidamente, trouxe as coisas à tona. Ele estava passando mais tempo na propriedade, atraído por seu amor pelos cavalos e seu crescente vínculo com Sawyer, que sempre arranjava tempo para o menino, apesar de sua agenda ocupada. Uma tarde, Tyler correu para o escritório de Henry, onde Charlie estava revisando a proposta final do santuário com seu pai. Tia Charlie, Sawyer diz que a Hope está pronta para uma boa cavalgada. Ele disse que eu posso montar nela se você vier também. O entusiasmo do menino era palpável. Os olhos de Henry se estreitaram com a maneira casual com que Tyler falava de Sawyer. Você tem passado bastante tempo com o Sr. Beck, não é, Charlotte? Tyler, inconsciente da tensão, continuou entusiasmado. Sawyer está me ensinando tudo sobre cavalos, e ele me contou sobre o lugar especial que ele está construindo com a tia Charlie para os cavalos velhos morarem. Ele disse que vai ser a parte mais bonita de Ashford Meadows. Charlie viu a expressão de seu pai escurecer. Tyler, querido, por que você não vai dizer à sua mãe onde está? Encontro você nos estábulos em alguns minutos. Assim que Tyler saiu, Henry se voltou para Charlie, a raiva evidente em cada linha de seu rosto. Então continua, apesar do meu aviso. E agora você envolveu Tyler nesse relacionamento inadequado? Não há nada de inadequado em Tyler aprender com um dos melhores treinadores de cavalos do Texas, disse Charlie calmamente. E sim, Sawyer está me ajudando com o santuário. Sua experiência é inestimável. É tudo o que ele está fornecendo? Experiência? A voz de Henry gotejava insinuação. Charlie sentiu suas bochechas queimarem, mas manteve a voz firme. A proposta do santuário está pronta para a reunião do conselho de amanhã. Acho que você vai ver que ela aborda todas as suas preocupações sobre viabilidade financeira. A reunião do conselho foi antecipada, disse Henry friamente. James marcou uma sessão de emergência para esta tarde. Eles se reunirão às 3. Charlie sentiu seu coração afundar. O quê? Porque eu não fui informada? Eu sou a CEO. Porque o primeiro item da pauta é uma votação sobre sua liderança, disse Henry. James reuniu apoio suficiente para desafiar sua posição. Ele está apresentando sua visão para Ashford Meadows, incluindo a fusão com a Henderson e o desenvolvimento de condomínios de luxo no Pasto Norte. Essa é a minha proposta, protestou Charlie, gesticulando para a pasta grossa em suas mãos. Você não pode simplesmente decidir meu futuro sem me dar a chance de apresentar meu plano. Você teve sua chance, disse Henry, girando sua cadeira. Para longe dela. Você escolheu desperdiçá-la em um romance de verão assim como sua mãe. A reunião do conselho é às 3. Sugiro que você se prepare para o resultado. Charlie sentiu como se o chão estivesse se inclinando sob seus pés. 8 membros do conselho, incluindo Henry e James, votariam em seu futuro. Ela precisava de 5 votos para manter sua posição. A Sra. Winters a apoiaria, ela tinha certeza. O Sr. Peterson provavelmente também. Mas os outros, eles sempre estiveram mais alinhados com a visão tradicional de seu pai para Ashford Meadows. Ela saiu correndo do escritório de seu pai, precisando encontrar Sawyer para lhe contar o que estava acontecendo. Mas quando ela chegou ao hall principal, parou bruscamente ao ver o que a esperava. Bradford Henderson estava na entrada, em profunda conversa com James. Ambos os homens se viraram para olhá-la enquanto ela se aproximava. James com um sorriso, convencido. Bradford com a confiança arrogante de um homem que acreditava que já havia vencido. Charlotte. Bradford a cumprimentou, dando um passo à frente para pegar sua mão antes que ela pudesse protestar. Você está linda como sempre.
Espero que você não se importe com minha visita. James achou que seria bom eu comparecer à reunião do conselho hoje. Charlie puxou sua mão da dele, lutando para manter a compostura. E por que isso seria necessário, Sr. Henderson? Bradford. Ele corrigiu com um sorriso praticado. E considerando que nossas famílias estão à beira de uma fusão significativa, tanto pessoal quanto profissional, pareceu apropriado. Charlie olhou para James, a fúria crescendo dentro dela. Fusão pessoal? É assim que você está chamando agora? O sorriso de James não vacilou. Bradford pediu formalmente sua mão em casamento, com a bênção do papai, é claro. O anúncio será feito após a reunião do conselho, supondo que tudo corra como esperado. Você não pode estar falando sério, disse Charlie, olhando para os dois homens. Eu não concordei em me casar com ninguém. É a escolha sensata, Charlotte, disse Bradford, seu tom condescendente fazendo sua pele arrepiar. Nossos sobrenomes juntos criarão o império equestre mais poderoso do Texas. E aos 36 anos, não é como se você tivesse muitas opções restantes. Charlie nunca quis tanto dar um tapa em alguém na vida. Em vez disso, ela endireitou a coluna e encarou Bradford com um olhar frio. Sr. Henderson, deixe-me ser perfeitamente clara. Eu nunca me casarei com você. Nem hoje, nem amanhã. Nem se você fosse o último homem no Texas. E quanto à fusão de negócios, isso será decidido pelo conselho esta tarde, quando eu apresentar minha proposta alternativa. O sorriso de Bradford vacilou. James me garantiu... James, não fala por mim, interrompeu Charlie. Agora, se você me der licença, tenho uma reunião do conselho para me preparar. Ela se afastou com a cabeça erguida, não dando a nenhum dos dois homens a chance de responder. Ela precisava encontrar Sawyer, e ela precisava se preparar para a luta de sua vida. Ela o encontrou na pista de treinamento com Tyler, que estava sentado orgulhosamente nas costas de Hope, enquanto Sawyer guiava a jovem égua em círculos suaves. A visão deles juntos fez o coração de Charlie se apertar dolorosamente. Havia muito em jogo. Não apenas sua posição ou o santuário, mas essa frágil felicidade que ela havia encontrado com Sawyer. Tyler, você pode ir encontrar sua mãe por um instante? Chamou Charlie, forçando um sorriso para o benefício de seu sobrinho. Preciso falar com Sawyer sobre algo importante. Tyler relutantemente desceu das costas de Hope, dando um último carinho no pescoço do potro antes de correr em direção à casa. Sawyer entregou Hope a um dos funcionários da cocheira antes de ir até Charlie, a preocupação evidente em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou ele, sua voz baixa. Tudo, disse Charlie, lutando para manter a compostura. James marcou uma reunião de emergência do conselho para esta tarde. Eles vão votar se me manterão como CEO. A expressão de Sawyer escureceu. Por nossa causa, por causa do santuário, do acordo com a Henderson, dos planos de desenvolvimento para o Pasto Norte. Nós, confirmou Charlie. Tudo isso. E para completar, James e meu pai aparentemente aceitaram uma proposta de casamento de Bradford Henderson em meu nome. Eles estão planejando anunciá-la após a reunião. Eles não podem fazer isso, disse Sawyer, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Não é 1950. Eles não podem simplesmente te casar sem seu consentimento. Eles podem tentar, disse Charlie, severamente. E se eu perder o cargo de CEO, perco qualquer poder que tenho para bloquear a fusão com a Henderson. Eles desenvolverão o Pasto Norte, e o santuário nunca acontecerá. Sawyer ficou quieto por um momento, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Talvez eu deva ir, disse ele finalmente. Se eu for embora, talvez eles... Não, interrompeu Charlie firmemente. É exatamente o que eles querem. Eles acham que se me ameaçarem o suficiente, me pressionarem o suficiente, eu vou ceder e ser a filha Ashford obediente que eles sempre quiseram. Ela pegou as mãos dele nas suas, sem se importar quem pudesse ver. Mas eu não sou assim, Sawyer. Não mais. Os dedos dele se apertaram em torno dos dela. O que você vai fazer? Lutar, disse Charlie simplesmente. Com tudo o que tenho. A reunião do conselho é às 3. Vou apresentar nossa proposta do santuário e fazê-los ver que há um caminho melhor para Ashford Meadows do que condomínios de luxo e casamentos sem amor.
E se eles não ouvirem? Perguntou Sawyer baixinho. Charlie respirou fundo. Então eu me afasto. Do cargo de CEO de Ashford Meadows, de tudo. Charlie, não, protestou Sawyer. Este é seu legado, seu direito de nascença. Talvez, concordou Charlie. Mas qual o valor de um legado se eu tiver que sacrificar minha própria felicidade para preservá-lo? Minha mãe fez essa escolha. E isso quebrou algo dentro dela. Eu não vou cometer o mesmo erro. Sawyer a puxou para seus braços, segurando-a forte, como se pudesse protegê-la do que estava por vir. O que quer que aconteça naquela sala de reuniões, eu estou aqui, prometeu ele. Vamos resolver juntos. Por um momento, Charlie se permitiu se apoiar em sua força, buscando conforto na batida firme de seu coração contra sua bochecha. Então ela se afastou, a determinação substituindo o medo em seus olhos. Preciso me preparar, disse ela. Você vai me encontrar depois da reunião, não importa o que aconteça? Cavalos selvagens não me impediriam, prometeu Sawyer, dando um beijo em sua testa. Quando Charlie voltou para a casa, sua proposta do santuário apertada em seu peito, ela sentiu uma estranha sensação de calma se instalando sobre ela. Pela primeira vez em sua vida, ela estava lutando não apenas por Ashford Meadows, mas por si mesma, pela chance de viver uma vida que era realmente sua. A reunião do conselho seria ou o começo de um novo capítulo para Ashford Meadows ou o fim de seu tempo lá. De qualquer maneira, Charlie sabia que depois de hoje, nada seria mais o mesmo. A sala de reuniões de Ashford Meadows estava silenciosa quando Charlie terminou de apresentar sua proposta do santuário. A grande mesa de carvalho era cercada pelos 8 membros do conselho. Suas expressões revelando pouco enquanto eles revisavam os materiais na frente deles. Como podem ver, concluiu Charlie, o santuário não apenas fornecerá uma aposentadoria ética para nossos cavalos, mas também gerará publicidade e boa vontade positivas. Os compromissos de patrocínio que eu consegui cobrirão os custos iniciais de instalação, e o orçamento operacional é sustentável por meio da parceria proposta com a Associação Veterinária Equina do Texas. Ela respirou fundo, olhando para cada rosto ao redor da mesa. A Sra. Winters estava assentindo levemente, um bom sinal. O Sr. Peterson parecia pensativo. Os outros eram mais difíceis de ler. Seus olhos ocasionalmente se voltavam para Henry na cabeceira da mesa. Obrigado, Charlotte, disse James suavemente, levantando-se enquanto ela se sentava. É uma proposta interessante. No entanto, acho que o conselho precisa considerar o quadro geral. Ele clicou em um controle remoto, e a tela no final da sala acendeu-se com imagens de edifícios modernos e luxuosos aninhados entre colinas verdes. Proposta da Henderson oferece retornos financeiros imediatos. Sua oferta apenas para o Pasto Norte aumentaria nossas reservas em caixa em 15 milhões de dólares. Os condomínios equestres de luxo atrairiam clientes ricos e aumentariam nossa receita de pensão em cerca de 30%. James continuou sua apresentação, sua voz confiante, enquanto ele destacava os benefícios da fusão com a propriedade. Henderson. Charlie observou os rostos dos membros do conselho, seu coração afundando ao ver vários deles assentirem em concordância. Quando James terminou, Henry falou: "O espaço agora está aberto para perguntas antes de votarmos nas 2 propostas e posteriormente na liderança de Ashford Meadows daqui para frente." A Sra. Winters levantou a mão primeiro. "Tenho uma pergunta para Charlotte. Esta ideia do santuário é certamente compassiva, mas o que acontece com esses cavalos quando eles chegam ao fim de suas vidas? Os custos médicos para cuidados equinos, geriátricos podem ser substanciais." Charlie estava preparada para isso. Nos associamos a 3 escolas veterinárias que fornecerão cuidados a preços reduzidos em troca de permitir que seus alunos ganhem experiência com cavalos mais velhos. Além disso, a proposta inclui um fundo de doação especificamente para despesas médicas. A Sra. Winters assentiu aparentemente satisfeita. O Sr. Calloway, um dos membros mais velhos do conselho, falou em seguida. "James, esses condomínios de luxo parecem impressionantes, mas como a construção afetará nossas operações atuais?" "Não,
Podemos ter máquinas pesadas e ruídos perturbando os programas de treinamento. A equipe da Henderson nos garantiu que a construção pode ser feita em fases para minimizar a interrupção, respondeu James suavemente. E o inconveniente temporário valeria a pena pelos benefícios a longo prazo. As perguntas continuaram, com Charlie lutando por sua visão, e James respondendo com promessas de lucro e crescimento. À medida que a discussão diminuía, Charlie podia sentir o ímpeto se afastando dela. Muitos dos membros do conselho estavam concordando com os pontos de James, seus rostos mostrando preocupação com o que claramente viam como o idealismo impraticável de Charlie. Antes de votarmos, disse Henry, gostaria de lembrar ao conselho que esta decisão é mais do que apenas negócios. É sobre o legado de Ashford Meadows. Por 4 gerações, esta propriedade esteve entre as mais prestigiadas do Texas. A fusão com a Henderson garantiria essa posição para as gerações futuras. Ele não precisou mencionar a fusão pessoal, o casamento esperado entre Charlie e Bradford. Todos na sala sabiam que fazia parte do pacote. Se eu puder dizer uma última coisa, disse Charlie, levantando-se de sua cadeira novamente. Ela não havia planejado esse apelo final, mas as palavras vieram de algum lugar fundo dentro dela. Meu bisavô fundou Ashford Meadows porque amava cavalos, não apenas como ativos de negócios, mas como parceiros, como criaturas dignas de respeito e cuidado. O santuário honra essa visão original. Diz que em Ashford Meadows valorizamos mais do que apenas o resultado final. Lembramos por que começamos a fazer isso em primeiro lugar. Ela olhou diretamente para seu pai enquanto continuava. Eu entendo. O apelo da proposta da Henderson. É seguro, é lucrativo, mas transforma Ashford Meadows em apenas mais um desenvolvimento de luxo. É realmente o legado que queremos deixar? O rosto de Henry permaneceu impassível, mas algo brilhou em seus olhos. Um momento de incerteza, talvez até arrependimento. Obrigado, Charlotte, disse ele baixinho. Vamos proceder com a votação. Charlie sentou-se, suas mãos tremendo, levemente sob a mesa. Era isso, o momento que decidiria seu futuro e o futuro de Ashford Meadows. Todos aqueles a favor da proposta de desenvolvimento da Henderson, disse Henry. 4 mãos se levantaram imediatamente. James, Henry e 2. Membros do conselho conhecidos por sua abordagem conservadora aos negócios. Todos aqueles a favor da proposta do santuário. A mão da Sra. Winters se levantou sem hesitação. O Sr. Peterson seguiu mais lentamente. Charlie prendeu a respiração enquanto a mão do Sr. Calloway hesitava, depois finalmente se erguia. 3 votos para cada proposta. Tudo dependia da senhora. Henderson, a membro mais jovem do conselho, que havia permanecido quieta durante toda a reunião. Senhora Henderson, Henry a inquiriu. Seu voto? A mulher parecia desconfortável, seus olhos se desviando entre Henry e Charlie. Eu não tenho certeza se alguma das propostas atende plenamente às necessidades de Ashford Meadows. Você precisa votar de um jeito ou de outro, Henry insistiu. A senhora Henderson respirou fundo. Nesse caso, voto na proposta do santuário. Mas, com a condição de que também exploremos versões reduzidas do empreendimento residencial para outras partes da propriedade. Charlie sentiu uma onda de alívio. 4 votos para sua proposta. Era um empate. O rosto de Henry escureceu. Em caso de empate como presidente do conselho, dou o voto de desempate. Voto na proposta Henderson. Charlie sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Depois de tudo, ela tinha perdido. Agora, quanto à questão da liderança, Henry. Continuou sua voz dura. Considerando o apoio do Conselho ao empreendimento Henderson, proponho que consideremos uma nova liderança para Ashford Meadows, alguém mais alinhado com essa visão. Dou meu apoio à moção, disse James rapidamente. Espere, interrompeu a Sra. Winters, sua voz aguda apesar de seus 82 anos. O voto foi um empate, Henry. Isso dificilmente constitui um mandato claro para a mudança. E seu voto de desempate dificilmente é imparcial, considerando que o cargo de sua filha está em jogo. O Sr. Peterson assentiu. Concordo. Votei no santuário, porque acredito que ele tem mérito.
Não porque não confio na liderança de Charlotte. Pelo contrário, a proposta do santuário demonstra visão e inovação. A moção foi aprovada, insistiu Henry. Vamos votar se devemos manter Charlotte como CEO ou nomear James em seu lugar. Charlie se levantou, sua voz firme apesar da tempestade de emoções dentro dela. Antes de votarem, gostaria de dizer algo. Se o conselho escolher a proposta Henderson, respeitarei essa decisão. Mas não posso, em boa consciência, liderar Ashford Meadows por um caminho que acredito trair seus princípios fundadores. Se James for nomeado CEO, eu renunciarei ao conselho e venderei minhas ações da empresa. Suspiros ecoaram ao redor da mesa. Charlie possuía 25% de Ashford Meadows. Combinado com os 40% de James, os irmãos controlavam a maioria da empresa. Se Charlie vendesse suas ações, especialmente para um comprador externo, isso poderia desestabilizar toda a operação. Você não ousaria, disse Henry, seu rosto pálido de choque. Este é seu legado, seu direito de nascença. É também minha vida, respondeu Charlie simplesmente. E eu não vou passá-la comprometendo o que mais importa para mim. Um silêncio tenso pairou sobre a sala. Finalmente, a senhora Winters falou. Acho que devemos encerrar esta reunião e nos reunir novamente amanhã. Claramente, há assuntos pessoais em jogo aqui que precisam ser resolvidos antes de tomarmos qualquer decisão sobre a liderança. O Sr. Peterson e o Sr. Calloway concordaram rapidamente. Até mesmo a Sra. Henderson acenou com a cabeça, parecendo aliviada com a perspectiva de adiar a difícil decisão. Tudo bem. Henry cedeu, sua voz tensa de raiva. Vamos nos reunir novamente amanhã às 10. Mas Charlotte, pense cuidadosamente sobre o que você está ameaçando. Uma vez que você venda seu direito de nascença, você nunca poderá recuperá-lo. As palavras ecoaram na mente de Charlie enquanto ela saía da sala do conselho. Seu direito de nascença. Era isso tudo que Ashford Meadows era para ela. Um pedaço de terra, um negócio, um nome? Ou era algo mais? Uma responsabilidade, um legado, um lar? E se ela se afastasse de tudo isso, o que restaria? Quem ela seria sem o nome Ashford a definindo? Ao sair, o sol da tarde lançava longas sombras sobre a propriedade. Sem pensar, seus pés a levaram em direção às cocheiras, em direção à única pessoa que havia como mais do que apenas uma Ashford. Sawyer estava esperando no pequeno escritório, seu rosto tenso de preocupação quando ela entrou. Como foi? É um empate, disse Charlie, afundando em uma cadeira. Meu pai deu o voto de desempate para a proposta Henderson. Eles querem votar em me substituir pelo James, mas a reunião foi adiada para amanhã. Sawyer ajoelhou-se na frente de sua cadeira, tomando suas mãos nas dele. Sinto muito, Charlie. Sei o quanto o santuário significa para você. Eu disse a eles que venderia minhas ações se eles nomeassem James como CEO, confessou Charlie. Eu ameacei abandonar tudo. Você realmente faria isso? Perguntou Sawyer em voz baixa. Charlie olhou em seus olhos, encontrando força em suas profundezas azuis e firmes. Sim, eu faria. Porque eu percebi algo hoje, Sawyer. Ashford Meadows não é apenas terra, cavalos e dinheiro. É uma visão que começou com meu bisavô e que estou tentando honrar à minha maneira. Se o conselho não compartilha essa visão, então talvez seja a hora de eu construir algo novo. A expressão de Sawyer era uma mistura de admiração e preocupação. O que você faria? Para onde você iria? Charlie não tinha pensado tanto assim, mas olhando para Sawyer, uma sensação de clareza a invadiu. Eu não sei exatamente, mas tenho algumas economias e com minha experiência, eu poderia começar algo menor, algo fiel ao que acredito. Ela fez uma pausa, reunindo sua coragem. A questão é, você viria comigo? As palavras pairaram no ar entre eles. Charlie prendeu a respiração, subitamente com medo de ter pedido demais, de ter se movido rápido demais. A resposta de Sawyer foi puxá-la para seus braços, seus lábios encontrando os dela, em um beijo que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Quando finalmente se separaram, ele pressionou a testa contra a dela. Para onde você for, eu vou. Isso nem é uma questão. Charlie sentiu lágrimas picando seus olhos. Não de tristeza,
mas do alívio avassalador de finalmente encontrar alguém que a escolheu. Apenas ela, não o nome ou a fortuna Ashford. Eu talvez não tenha nada a oferecer a você, além de mim mesma, ela sussurrou. É tudo o que eu sempre quis, respondeu Sawyer, sua voz rouca de emoção. Eles estavam tão absortos um no outro que nenhum dos dois ouviu a porta se abrir até que uma garganta limpasse atrás deles. Eles se separaram para encontrar Henry Ashford na porta, sua cadeira de rodas emoldurada pelo sol poente. Pai, disse Charlie, instintivamente se movendo para ficar entre seu pai e Sawyer. O que você está fazendo aqui? O rosto de Henry era legível enquanto ele se aproximava do pequeno escritório. Vim ver por mim mesmo, disse ele em voz baixa. Ver o quê? Perguntou Charlie, seu queixo se erguendo desafiadoramente. Se era real, respondeu Henry, surpreendendo-a. Se o que você sente por ele é real, ou se é apenas rebelião contra mim, contra a vida que planejei para você. Charlie sentiu a paz. Presença firme de Sawyer atrás dela, dando-lhe força. É real, pai. Mais real do que qualquer coisa que eu já senti. Os olhos de Henry se moveram para Sawyer. E você? O que você quer da minha filha? Seu dinheiro? Sua posição? Sawyer encontrou o olhar do homem mais velho sem vacilar. Senhor, com todo o respeito, eu não quero nada de Charlie exceto sua felicidade. Se isso significa abandonar Ashford, Meadows juntos é o que faremos. Henry olhou para ele por um longo momento, depois os surpreendeu a ambos rindo. Um som curto, sem humor. Sabe, isso é quase exatamente o que ele disse. Quem? Perguntou Charlie, embora ela já suspeitasse da resposta. Robert Miller, o vaqueiro da fazenda da sua mãe. A voz de Henry se suavizou com a memória. Ele disse que a levaria para longe de tudo isso, que lhe daria uma vida simples, cheia de amor em vez de obrigações. Charlie sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o nome. O que aconteceu com ele? Henry suspirou pesadamente. Ele foi embora depois que sua mãe decidiu ficar. Foi para Wyoming, pelo que ouvi dizer. Começou uma pequena fazenda por conta própria. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes. Ela costumava ficar de olho nele, sabe? Lendo artigos sobre seus cavalos em revistas de criação, acompanhando seu sucesso à distância. Era a única coisa que eu nunca consegui tirar dela. Suas lembranças dele. Charlie sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ela se arrependeu de ter ficado com você? Henry ficou quieto por tanto tempo que Charlie pensou que ele não responderia. Quando ele finalmente falou, sua voz mal ultrapassava um sussurro. Ela nunca disse, mas às vezes eu a pegava olhando para você e James com tanto amor, e então seus olhos ficavam tão tristes. Acho que ela fez a única escolha com a qual ela podia viver, mas isso quebrou algo nela que nunca cicatrizou completamente. Ele olhou para Charlie, seus olhos repentinamente claros e penetrantes. É isso que você quer, Charlotte? Uma vida de poderia ter sidos e lamentos silenciosos? Não, disse Charlie firmemente. É por isso que estou escolhendo diferente. Estou escolhendo amor e propósito, não um ou outro. Henry assentiu lentamente, como se estivesse tomando uma decisão. O empreendimento Henderson vai acontecer, disse ele. O conselho se manifestou e eu dei meu voto, mas... Ele hesitou. Talvez haja espaço para um acordo. Charlie sentiu uma faísca de esperança. Que tipo de acordo? O Pasto Norte tem 30 acres. O plano Henderson prevê o desenvolvimento de todo ele. Mas e se separarmos 10 acres para seu santuário? Comece pequeno, comprove o conceito. Se funcionar tão bem quanto você acredita, talvez possamos expandi-lo no futuro. Charlie mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você está falando sério? Não estou prometendo nada, Henry advertiu. O conselho precisaria aprovar o plano modificado, mas se você estiver disposta a trabalhar com os Hendersons no desenvolvimento dos 20 acres restantes, acho que eles podem ser complacentes, principalmente se isso significar mantê-la como CEO. Charlie olhou para Sawyer, que lhe deu um aceno encorajador. Eu precisaria de algumas garantias de que a parte do santuário seria protegida, disse ela, voltando-se para seu pai. Uma escritura que assegure que ele nunca poderá ser desenvolvido, não importa quem possua Ashford Meadows no futuro.
Os lábios de Henry se contraíram no que quase poderia ter sido um sorriso. Sempre a negociadora. Você é mais parecida comigo do que quer admitir. Talvez em alguns aspectos, Charlie admitiu, mas em outros sou mais parecida com a mamãe. Eu sei o que importa para mim, e eu não vou desistir sem lutar. Os olhos de Henry se moveram entre Charlie e Sawyer, sua expressão amolecendo minimamente. Não, eu posso ver que você não vai. Ele suspirou pesadamente. Se seu Sr. Beck realmente a faz feliz, então eu não vou me opor. Charlie sentiu lágrimas picando seus olhos. Não era uma aceitação total. Ainda não, mas era um começo. Obrigada, pai. Henry se endireitou em sua cadeira de rodas, seu momento de vulnerabilidade passando. Não me agradeça ainda. Você ainda terá que convencer o conselho e os Hendersons a aceitar o plano modificado. E quanto a Bradford, eu vou lidar com Bradford, disse Charlie firmemente. Eu nunca concordei em me casar com ele e nunca vou. Os Hendersons não vão gostar disso, advertiu Henry. Então eles terão que decidir o que importa mais para eles. Uma aliança matrimonial ou um negócio que ainda pode render milhões a eles, respondeu Charlie. E eles devem saber que se tentarem me pressionar, estou totalmente preparada para ir embora e levar minhas ações comigo. Henry a estudou por um longo momento, depois assentiu. Você mudou, Charlotte. Há uma força em você agora que eu nunca vi antes. Charlie olhou para Sawyer, seu coração cheio. Eu sempre fui forte, pai. Eu só precisava de alguém que visse essa força em vez de tentar controlá-la. Henry limpou a garganta, claramente desconfortável com a reviravolta emocional da conversa. Sim, bem, vou falar com James sobre a proposta modificada hoje à noite. Vamos apresentá-la ao conselho amanhã. Ele começou a se dirigir para a porta, depois parou. Sr. Beck, sim, senhor, respondeu Sawyer. Se você machucar minha filha, todos os cavalos do Texas não serão capazes de correr rápido o suficiente para salvá-lo, disse Henry, sua voz enganosamente suave. Os lábios de Sawyer se contraíram. Entendido, senhor. Depois que Henry saiu, Charlie desabou contra Sawyer, as emoções finalmente a dominando. Eu não acredito que isso acabou de acontecer, ela sussurrou contra o peito dele. Seu pai a ama, disse Sawyer acariciando seus cabelos. A sua própria maneira complicada. Acho que ele também amava minha mãe, respondeu Charlie. Ele simplesmente nunca entendeu que amor não é sobre posse, é sobre deixar alguém, ser quem realmente é. Sawyer ergueu seu rosto para o dele. E quem você é realmente, Charlie Ashford? Ela sorriu, a resposta vindo facilmente agora. Sou uma mulher que ama cavalos e a terra onde eles correm. Sou alguém que quer construir algo significativo, algo que honre o passado e o futuro. E ela ergueu a mão para tocar o rosto dele. Sou alguém que está se apaixonando por um cowboy, que me vê exatamente como eu sou. Que coincidência, murmurou Sawyer, puxando-a para mais perto. Porque eu sou um cowboy que já se apaixonou por uma mulher forte e bonita, que luta pelo que acredita. Seus lábios se encontraram em um beijo que parecia uma promessa. Não apenas para agora, mas para todos os dias que viriam. Na manhã seguinte, Charlie ficou nervosa diante do conselho, apresentando a proposta modificada. Para sua surpresa, James não se opôs. Se Henry o convenceu ou se ele simplesmente percebeu que não poderia vencer a ameaça de Charlie de vender suas ações, ele ficou quieto enquanto ela descrevia o acordo. A votação foi unânime a favor do plano modificado e para que Charlie continuasse como CEO. Até mesmo Bradford Henderson, convidado para ouvir a nova proposta, concordou a contragosto que poderia funcionar, embora seus olhos estivessem frios quando repousaram em Charlie. Ela sabia que ele não perdoaria sua rejeição facilmente, mas essa era uma batalha para outro dia. Ao término da reunião, a Sra. Winters agarrou o braço de Charlie. Sua mãe teria orgulho, disse a mulher mais velha suavemente. Ela sempre esperou que você encontrasse seu próprio caminho. Charlie sentiu um nó se formar em sua garganta. Você sabia? Sobre ela e Robert Miller? A Sra. Winters acenou com a cabeça. Eu era amiga dela antes de ser membro do conselho. Eu vi o custo de ela abrir mão dele. Ela apertou a mão de Charlie. Não cometa o mesmo erro. Algumas coisas
Valem a pena lutar mesmo quando é difícil. Eu sei, disse Charlie, olhando pela janela em direção às cocheiras onde Sawyer estaria esperando para ouvir as notícias. Eu aprendi bem essa lição. 6 meses depois, o santuário recebeu seus primeiros moradores. 3 saltadores aposentados e um campeão de adestramento idoso, cujo dono não suportava a ideia de vendê-lo. Os abrigos simples, mas elegantes, que Sawyer projetou eram uma combinação perfeita de função e conforto, com amplos piquetes onde os cavalos podiam vagar livremente. Charlie ficou na cerca, observando Sawyer trabalhar com um dos garanhões mais velhos, suas mãos delicadas nos músculos envelhecidos do cavalo. Hope, agora quase adulta, pastava pacificamente por perto, um símbolo de tudo pelo que eles tinham lutado e conquistado. Não é uma vista ruim, comentou Diane, juntando-se a Charlie na cerca. Os cavalos também são lindos. Charlie riu, sem se dar ao trabalho de fingir que não estava admirando Sawyer. Está tudo se encaixando melhor do que eu esperava. Tyler está tão animado com o programa de verão, disse Diane. Ele não para de falar sobre ajudar com os cavalos aposentados.